Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Eu te convido a fazer comigo uma breve reflexão no texto que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 3, onde diz: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. O que aprendemos com este texto? Que se você não reparou, já estamos vivendo dias assim. Hoje em dia, para você ser odiado, não precisa você fazer algo que seja errado. Basta você defender e se posicionar em favor daquilo que é certo, justo e moralmente correto. Basta que você defenda valores e seja honrado para ser chamado de intolerante. Basta que você não abra mão de princípios e valores para que seja chamado de arbitrário. Esta é a situação dessa geração. Por isso que hoje em dia as pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas que não gostam de ouvir a verdade, elas sentem, como diz o texto, comichão nos ouvidos. A verdade agora dá comichão nos ouvidos, mas só dá nos ouvidos de quem vive no erro. Assim, vemos essa geração se levantando contra quem está certo, contra quem defende e fala a verdade. Por isso vemos muitos dessa geração saindo à procura de falsos profetas ou de gurus que falam justamente aquilo que elas querem ouvir. Pseudos intelectuais, gurus e falsos profetas que sustentam o mundo de mentira em que essas pessoas vivem e querem viver. E não só isso, querem também enfiar goela abaixo de quem tem valores e não abre mão de seus princípios. Isso só mostra que as escrituras estavam certas, isso só mostra que a palavra de Deus é a verdade. Porque a palavra de Deus expõe e mata a mentira, mata o eu, mata o egocentrismo, a vaidade, mata o orgulho, mata o individualismo, mata a cegueira espiritual, mata o pecado e tudo aquilo que o homem carnal ama e deseja. Já o falso evangelho, que vemos ser pregado por aí, toma e torna, o homem carnal um porco e faz com que este homem carnal goste de revirar-se na lama da mesma forma que um porco. O falso evangelho não corrige, mas faz com que muitos dessa geração use de complacência, passe a mão na cabeça do malfeitor, incentivando-o a praticar mais maldades ao invés de abandoná-las. O falso evangelho te torna escravo do pecado. Sim, porque o falso evangelho diz que você não pode vencer o pecado. E por incrível que pareça, o mal dessa geração é que essa geração não quer ser livre, não quer lutar pela sua liberdade. O mal dessa geração é que, enquanto Jesus oferece a liberdade, essa geração recusa a liberdade que Jesus dá, porque gostou de ser escrava. E pior, declarou a sua rebelião contra Deus. É lamentável, pois a igreja contemporânea também embarcou na modernidade que a apostasia oferece. E esquecendo-se do método bíblico do evangelismo, do discipulado e do exemplo pessoal, simplesmente abandonou esses métodos e adotou métodos carnais para gerar crentes carnais e assim perverter o evangelho com doutrinas que também são carnais. Ou heresias, que não liberta o homem, só o escraviza. Heresias como, por exemplo, não é preciso congregar nem a igreja, porque você já é a igreja. Contrariando o que diz a palavra de Deus em Hebreus no capítulo 10, 25, onde está escrito: não deixemos de congregar-nos, de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia. Outra heresia que ouvimos por aí: a Bíblia precisa ser atualizada, contrariando a própria Bíblia, que diz no Evangelho de Lucas, onde o próprio Jesus, no capítulo 21, verso 33, declara, lá está escrito: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Em Hebreus, no capítulo 13, verso 8, também está escrito: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Uma heresia que ouvimos recentemente: você é o centro de tudo. O centro do evangelho é o homem.
Essa heresia contraria toda a Bíblia, toda a palavra inspirada de Deus, que diz que com todas as letras que o centro de tudo é Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É justamente isso que a apostasia aliada a heresias fazem. Transformam a verdade em mentira e a mentira em verdade. Transformam o certo em errado, o errado em certo. Transforma um homem bom em degenerado e um degenerado em um homem bom. Crucifica o inocente e inocenta o culpado. Por isso que as palavras do livro do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, se cumprem nessa geração. Lá está escrito: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meu sacerdote. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Por isso que as palavras de Jesus se cumprem nessa geração. Palavras que estão escritas no Evangelho do apóstolo Mateus, no capítulo 22, verso 29, onde diz: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso que as palavras do apóstolo Paulo também se cumprem nessa geração, palavras que são escritas na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, onde diz: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Este é o conselho que devemos seguir. Enquanto vivemos nesse tempo, nessa geração, nós temos que nos afastar desse tipo de pessoa, conhecermos mais a palavra de Deus, nos aprofundarmos no conhecimento do Evangelho, pois a esperança do verdadeiro cristão está no que dizem as Escrituras a respeito desse tempo. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com um poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, ergam a cabeça, levantem-se, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou essa parábola dizendo: observem a figueira e todas as suas árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Lucas, capítulo 21, a partir do verso 27. Ou seja, é necessário que essas coisas aconteçam para que se manifeste o Filho de Deus. São as Escrituras, é o Evangelho que nos faz olhar para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que nem tudo se perdeu. E que mesmo com tudo o que estamos vendo, ouvindo e vivendo, em Jesus Cristo, podemos ter esperança sim. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Forte abraço. E mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.